Continuando a playlist do canal sobre contabilidade empresarial ou então contabilidade gerencial no canal de contabilidade, né? Nesse canal específico eu já tenho alguns vídeos sobre esta playlist, mas este vídeo aqui que eu estou gravando está sendo o primeiro que está indo ao meu canal, um outro canal que eu criei para centralizar todos os conteúdos que eu tenho produzido nesta minha fase de vídeos, né? E então esse é o primeiro vídeo desta playlist, mas se você for lá no canal de contabilidade, ou quem está assistindo no canal de contabilidade, já está acompanhando, já sabe, tem essa playlist então de contabilidade empresarial. E que o livro, o texto base é este aqui, ó. Análise das demonstrações contábeis, contabilidade empresarial, do José Carlos Marião. Eu gosto bastante desse autor em contabilidade porque é muito didático e a maior parte dos livros dele é o que se usa mesmo na faculdade. Beleza? Então nos vídeos anteriores a gente aprendeu, ou melhor, eu aprendi, e aí estou compartilhando isso no vídeo, com base no livro do Marion, o que viria a ser então os níveis de análise das demonstrações contábeis. No primeiro vídeo trouxe a ideia do que era o nível introdutório, que na verdade são aqueles indicadores básicos que são abordados, são 3 pontos fundamentais de análise, a situação financeira, que são os índices de liquidez, então a situação financeira, os índices de liquidez, a situação econômica, ou seja, os índices de rentabilidade, e a situação quanto à estrutura de capital que demonstra o nível de endividamento da empresa. Então, os 3 pontos fundamentais são liquidez, rentabilidade e endividamento. Liquidez, rentabilidade e endividamento. Então, isso é o que o José Carlos Marion chama de tripé da análise das demonstrações contábeis. Beleza? Rentabilidade, liquidez e endividamento. E aí, no texto dele traz alguns exemplos, algumas ilustrações para tentar explicar isso melhor. E no vídeo anterior eu trouxe a ideia do que seja o nível intermediário, porque esse é o nível introdutório da análise das demonstrações contábeis, o tripé. Nível de endividamento, situação econômica e situação financeira, ou seja, endividamento, rentabilidade e liquidez, né? Já no nível intermediário, na continuação, né, na abordagem desse tripé, também se leva em consideração outras situações. Então, no nível introdutório, os índices de liquidez, ou seja, a situação financeira da empresa, são os 3 principais: o liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral. No nível, ainda no segundo, nesse tripé, né, o segundo ponto fundamental são os índices de rentabilidade, ou seja, o ponto de vista econômico, que são basicamente 2, da empresa e do empresário. E o nível de endividamento, que reflete a estrutura de capital, basicamente a quantidade e a qualidade desse endividamento. São essas ideias gerais sobre esse tripé, né? Mas aí no nível intermediário, o autor coloca, o José Carlos Marion, ele coloca outros elementos que interferem e complementam o nível introdutório. O nível intermediário, segundo ele, é o modelo do POM, produtividade e outros, lucratividade, necessidade de capital de giro. E lembrando que capital de giro, como nós já estamos vendo lá na playlist de contabilidade básica, refere-se ao capital, ao ativo circulante, né, de curto prazo. Análise do fluxo de caixa, rotatividade, referente à atividade, né? Análise, acho que do ar não existe mais, acho que é DVA, né? Análise da DVA. É DVA que substituiu o do ar? Eu acho que é. Análise do DVA, demonstração do valor agregado, né? Ah, não, desculpa, do ar é a DFC, né? Origem e aplicação de recursos. Isso. Então, análise da DFC. E a alavancagem financeira, além de outros índices de endividamento. Então, vou repetir aqui, no nível intermediário, quanto aos índices de liquidez, situação financeira, o autor recomenda a análise de necessidade de capital de giro, análise do fluxo de caixa, rotatividade e atividade. Num nível intermediário, para se observar melhor a rentabilidade ou a situação econômica, modelo do POM, produtividade e outros, e lucratividade. E o endividamento, ele sugere a análise da DVA e da DFC, a alavancagem financeira e outros índices de endividamento. Bom,
Tendo em vista esse panorama geral, agora eu vou fazer a leitura do texto em si, o que é que ele traz sobre isso. Na abordagem do tripé, ou seja, situação financeira, liquidez, né? Situação econômica, ou seja, rentabilidade, e endividamento, ou seja, estrutura de capital, podemos aprofundar a análise mediante outro conjunto de indicadores que melhor explica e detalha a situação econômico-financeira da empresa. Esse conjunto de indicadores, ainda que mais profundo que o primeiro grupo, está num nível intermediário, pois poderíamos avançar mais a análise. Nessa proposta didática dos 3 níveis de análise, ressaltamos que os indicadores não são exclusivos para obter informações específicas de cada unidade do tripé. Por exemplo, a análise que ele cita DOAR, né? A análise da DOAR. A DFC tá certo, ó. DOAR foi substituída pela DFC a partir de 2008 pela Lei 11.638. Então tá. Por exemplo, a análise da DFC, ou seja, demonstração dos fluxos de caixa, ela propicia informações relevantes não só do endividamento, mas também da situação financeira, liquidez. A DFC também traz subsídios no que se refere à situação, aquele complemento, né, que a DFC, além disso, também traz subsídios no que se refere à situação financeira. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, sobre esse nível intermediário, apenas trazendo a ideia de que cada um daqueles níveis do tripé decisorial, né, você tem outros elementos, outras informações que complementam e te ajudam ou podem ajudar o tomador de decisão ou mesmo o contador a fazer uma melhor análise das demonstrações contábeis do ponto de vista de contabilidade empresarial. Beleza? Então eu fico por aqui e no próximo vídeo trarei uma ideia do que seja o nível avançado. Na verdade, o vídeo anterior até já fiz comentários sobre o nível intermediário, eu só resolvi trazer ele de volta para dar uma ênfase melhor antes de entrar no nível avançado. Beleza? Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo.